Pessoal, bem-vindos ao Conexão TI para Negócios, hoje com Nicolas, Perim, Xandó. Opa! E um bom dia para vocês. Um bom dia, bonjour, bonsoir. Bom, a gente começou uma conversa interessante. Mas aqui. eu sei, mas eu só tinha uma questão. Diga lá. Se você permitir, Claro. peço licença, fica à vontade. Nicolas, o que você acha dessa polêmica toda envolvendo o SWOT, do monitoramento, das questões envolvendo espionagem entre países? Sim. Eu vi uma questão que falou assim, qual o paradigma disso tudo, né? Para mim o paradigma eram as pessoas não imaginarem que isso acontecia, né? Eu acho que desde os tempos, né? Você tinha uma primórdios, né? Tinha uma carta, tinha uma vela, você olhava a informação. O poder computacional hoje mudou muito, né? Então eu posso pegar um volume muito grande de informações e analisar, né? Então assim, realmente a gente tem que tomar cuidado com isso, mas como a gente toma cuidado de outras coisas dentro de casa, não é só uma grade na janela, tem uma tranca na porta. Então são várias camadas, fabricantes diferentes. Sim, a gente tem que investir em desenvolvimento tecnológico no Brasil, mas a gente tem um gap ainda, tem muita coisa a ser feita. Então você tem que realmente preencher esses gaps com produtos de outros países, não tem como, né? E eu acho que assim, conscientização, bons produtos é uma solução ideal para estar à frente disso, né? Agora esse caso realmente foi bom para expor esse tema, né? Eu acho que foi o mais importante. Senhores, eu posso ler a carta de um presidiário para o Papai Noel aqui? Foi encostada pela Sandra Naufal, que é uma colega minha de colégio e que hoje é uma médica. Quer ver? Ó? Carta do Papai Noel, tá aqui, ó. Querido Papai Noel, é meio política essa carta, viu? Gostaria de ganhar junto com os meus amigos de presídio um genuíno semi-aberto como o do Zé Dirceu. Pra vocês verem que nem o Papai Noel escapou dessa tiração de sarro aí da história do mensalão. A gente tava falando um negócio curioso aqui que eu acho que envolve a transparência, né? Nos bastidores aqui a gente conversou um pouquinho, eu e o Nicolas, a respeito dessa história de a gente ter hoje uma exposição. As pessoas se expõem, você estava dizendo, se expõem no Facebook como se fosse aquele diáriozinho que elas botam um cadeado e enfiam dentro da gaveta. Exato. Será que isso é realmente ruim, né? Eu tenho uma percepção já meio diferente disso aí. Eu acho que está todo mundo fazendo muita exposição. Quando um se expõe, o Renato, que é um filósofo do direito, é um cara que pode discutir isso. O Xandó também é um cara que tem uma experiência bastante grande nesse tipo de assunto também. Você, como área de segurança, acho que é interessante ouvir o comentário de cada um aqui a respeito disso. Será que tendo todo mundo numa exposição mútua, não é como se a gente voltasse à selva e estivéssemos todos nós macaquinhos novamente nus? Antes do Nicolas responder, eu vou aproveitar a pergunta anterior. Você colocou a questão da percepção. A sociedade está percebendo o que está acontecendo? Isso é verdade, dentro faz parte desse processo. A gente questiona o sexting. Por que as pessoas estão tirando fotos perigosas delas mesmas, compartilhando essas fotos, partilha de comunicações sensíveis e correndo um risco muito alto, sabendo que esse risco existe. Então há um problema efetivo hoje com relação à absorção da sociedade desses riscos. Agora, por que isso está acontecendo? Falta de educação, as pessoas querem correr mesmo risco. Qual seria a resposta para isso? Em consequência, Eu acho que as pessoas não têm noção desse limite até onde está entre esse grupo e até onde está para o mundo, né? Quando a gente fala do WhatsApp, né? Que vai ter um tema dessa semana, um aplicativo que você instalava no mobile para compartilhar suas conversas do WhatsApp, né? O WhatsApp é uma coisa que assim, a gente compartilha uma foto entre a gente, já está no teu celular, né? Não está nessa conversa, nesse mundo etéreo aqui, né? Então eu acho que eles perderam um pouco essa noção do perímetro. Assim, Mas a gente voltou a ser macaquinho na selva? Eu acho que não, acho que tem muita gente querendo disposição também, né? Mais do que querer compartilhar alguma coisa, é ver e ser visto, né? Então tem uma linha muito tênue entre compartilhar e querer ver e ser visto, né? mas sabe que, juntando os dois temas, né, que surgiram aqui, os que o Renato colocou e você colocou, quando você coloca um conteúdo impróprio, uma foto, enfim, como um sexo, uma coisa do gênero, a pessoa hoje, talvez ela não pense que aquilo, de repente, o neto dela vai ver, porque a internet é aquela a frase antiga que o Renato fala.
Deletar uma coisa da internet é absolutamente improvável, impossível. Né? Então quem me garante que aquela foto, que não precisa nem ser uma foto sexual, mas uma foto numa situação talvez meio vexatória, o cara bêbado, Um ex-namorado, um ex-namorado. sei lá, quem me garante que isso aí daqui a 15, 10, 20, 30 anos não vai estar lá ainda para se olhar? Mas tem uma coisa, meu caro Xandó, podia estar na gaveta. Assim como um amigo meu encontrou na gaveta dos avós dele, quando a gente era criança, um par de vibradores. Eis que surgiu a intimidade dos avós. Tá certo que ficou ali só entre nós, mas já era o suficiente, vamos combinar, certo? Vamos dizer que a velhinha estava indo pra feira e todo mundo falava, essa vovó. A situação é bem delicada hoje, porque infelizmente quase toda semana nós vemos notícias aí de pessoas que se matam, não aguentam a exposição e se matam. Criança, jovem. É uma questão que eu acho muito mais o peso que a sociedade dá para o assunto em si do que o assunto em si. Todos nós nascemos nus, por exemplo. Eu não acredito muito eu não acho que a banalização também vai ser uma coisa simples, né? Mas ela está acontecendo. E essa banalização talvez liberte as pessoas ainda mais. Não teve um tempo que as pessoas não botavam nem biquíni para ir na praia? Eu como nadador, usava uma sunga que provavelmente nos anos 40 eu seria preso e torturado por utilizar aquilo, entendeu? Mas eu era um esportista, o que eu vou fazer? Tem que usar, né? Como é que a gente faz isso? Isso é uma transformação social, né? A própria internet é uma grande transformação nos meios de produção e também na forma das pessoas se expressarem. Com certeza. Eu peguei essas facebookices aqui, inclusive para quero ver se todo evento a gente inclusive se colabora para trazer isso, porque o que acontece? Nessas informações a gente encontra as entrelinhas. O que está acontecendo no nosso mundo hoje é muito transformador. Tem diversas coisas hoje que não estão assim tão consolidadas, entendeu? A gente precisa, inclusive, compreender o que está acontecendo no mundo para saber, inclusive, as empresas quais são os próximos passos. Né? Os estados hoje têm que se preocupar tanto com as informações, né? As companhias têm que se preocupar tanto com as informações? Tem. Né? Até que ponto uma parte importante desse desenvolvimento, por exemplo, da propriedade intelectual não é pública? Né? A gente não tem o direito de mencionar uma descoberta, daqui a pouco a gente não pode falar mais que o Leonardo da Vinci criou determinada coisa, sabe? Ou que um engenheiro, ou que o Bill Gates foi lá e desenvolveu um negócio que foi crescendo até virar o DOS, o Windows. Cara, a gente tem que ter limites nessa eu só acho que não pode também. Você ter vantagem competitiva, entendeu? Você tirar, aí já realmente... Tirar do outro, roubar do outro. Furtar não é correto, em qualquer situação. Compartilhar sim, compartilhar acho que é necessário em qualquer momento, né? Você vê, o uso que as empresas fazem de Facebook tem feito de jeitos até criativos e interessantes, mas não tem absolutamente nada a ver com esse excesso de exposição das pessoas físicas, né? Ou seja, a postura é diferente. Tudo bem, olha, é profissional, mas de repente, sei lá, o pessoal também não deveria ser super exposto, aqui deu uma desandada, né? Um pouco daquilo que você falou, que meio que nivelou. Eu entendi o que você quis dizer aquela hora, Peri, mas assim, não importa, se você tinha uma pessoa só se expondo, ela se destacava. Hoje você pode escolher o seu alvo, é mais fácil para quem quer fazer algum tipo de maldade, enfim, né? Ameaça, sei lá. Eu, por exemplo, já fui petista, né? Na época em que eu estava na faculdade, no colégio, né? Eu já fui um petistão daqueles bem bandeirinha, ia lá sabe, fazia boca de urna, até que proibiram, daí não fazia mais, mas estava sempre com a minha camisetinha, blá blá blá. O que acontece? Trabalhando como jornalista, no governo da Luiz Erundina, descobri que o PT já não era aquela grande coisa que eu achava. Os jovens, muito mais facilmente do que os adultos e velhinhos, como eu estou me tornando, nós aqui todos, né? Você menos um pouco, mas chegará lá se tudo der certo. O que acontece é que a gente também vai desmascarando as coisas do mundo, certo? E a gente descobre que as coisas não são exatamente aquela santidade que a gente ignorância é uma bênção. Perfeito. O que acontece? Daí eu fui recorrer ao Fernando Henrique Cardoso, que é um cara que eu admiro. Até hoje eu tenho um profundo respeito por ele. Eu não acho que seja um cara contestável, mas hoje eu tinha muito saco do PT, cara. Inclusive encontrei um negócio aqui, vou até aproveitar, que é do Edrem Gomes.
que é o dono do Taça da Esquina, que é vizinho daqui do... Como é que chama mesmo? Taormina. E que ele escreveu botou uma frase que talvez seja do Lobão, assim como aquelas coisas que o pessoal fala que são da Clarice Lispector e do Jabor também. Do Jabor. Hoje em dia o pessoal não põe mais Jabor, porque o Jabor está em baixa. Exatamente. Né? Mas o que acontece? Olha lá o que ele botou aqui. Ele botou um negócio que seria do Lobão. Está escrito assim: discutir com um petista é como jogar xadrez com um pombo. Olha que interessante isso, olha a imagem. Ele vai derrubar as peças do tabuleiro e sair de peito estufado cantando vitória. Eu acredito que isso aqui cabe na boca do Lobão, com certeza. Não sei se é dele. Lobão, se for, você avisa. Mas é genial. E ainda deixa sujeira no tabuleiro. Eu tenho duas colocações aí. Pra gente. Como é que tá o tempo? Tá, tem 9 minutos. 9 minutos. Bom, podemos ensinar e partir para o próximo. Vou deixar duas coisas em aberto. Vocês conhecem, já ouviram falar do Barão de Itararé? Opa! Sim, senhor. O Barão de Itararé dizia o seguinte: sábio é o homem que chega a ter consciência da sua ignorância. Também falava: não é triste mudar de ideias. Você falou. Triste é não ter ideias. Opa! Eu acabei de receber aqui uma notícia. Esse é uma mandica, tá? Aconteceu uma decisão na Australian Tribunal backfired employee over Facebook comments. O que a gente vai discutir no próximo bloco? Mandou embora Não, funcionário da Backfire? backfiring Eles voltaram atrás. Não, é esse funcionário Só um minutinho já vai descer, já passa. Eles mandaram ele embora. agora o tribunal confirmando. A gente vai discutir isso no próximo bloco. Vamos lá, gente. Um abraço, pessoal. Vamos lá. Até a próxima.